Os Portões do Inferno, por André Gordijo. A sinopse do livro. Nenhum deles queria ser um herói, mas pela vontade do destino ou não, a única chance que tinham de sobreviver era embarcar em uma jornada para salvar Finarho, o reino dos anões, e recolocar o monarca de direito de volta ao trono. Uma missão suicida, mas aparentemente simples. O que esse inusitado sexteto não contava era se envolver em um plano terrível criado pelos elfos das profundezas para tomar os Portões do Inferno. Enfrentando os seres do fundo da terra, demônios, magia e seus próprios medos, eles não sabem se sairão vivos, apenas que recuaram a opção. Em uma mistura de Tolkien, GRRM e influências estratégicas de Dungeons and Dragons e outros RPGs, Os Portões do Inferno é uma obra que traz o melhor gênero da fantasia e consagra o autor André Gordijo como um dos grandes da ficção atual. Muito bem, essa é a sinopse. Explica perfeitamente sobre o que é a história do livro. É realmente sobre isso que se trata Os Portões do Inferno. Um grupo de 6 pessoas é reunido e é enviado para salvar um rei anão e depois fechar um portão do inferno, de onde saem demônios que são obviamente maus. Pontos positivos: bastante ação, bastante magia, bastante monstro, localidades diversas. É uma daquelas histórias que os personagens passam por vários locais interessantes. E é isso, esses são os pontos positivos. Eu gosto de fantasia, autofantasia e fantasia sombria. Foram essas coisas que eu gostei do livro. Pontos negativos do livro. Primeiro, os personagens. Não apenas os 6 personagens desse livro, os 6 protagonistas do livro que foram reunidos, como também os personagens secundários todos, são todos escória. Eles são todos lixo da sociedade. São pessoas terríveis. Praticamente impossível. Pra mim foi impossível se passar com eles. Eles são tão terríveis que eu tava literalmente torcendo pra eles morrer durante a história. E eu não considero isso um ponto positivo pra nenhum livro, querer que o personagem principal morra. Outro ponto negativo: o autor não parece saber exatamente como funciona uma teocracia. O rei da região aqui, o Crispinos, ele é supostamente um deus para essas pessoas, mas ninguém realmente trata ele assim. As pessoas respondem para ele. Os motivos que ele tem para ser tratado como um deus não fazem sentido nenhum, porque vários outros personagens da história têm todos esses elementos também. Ele não tem realmente nada especial, ele não é esperto, não é especialmente forte, não apenas ele não age como um deus, não é tratado como um deus, a história só diz que ele é um deus. O protagonista do livro é realmente um fanboy desse rei, ele reza pra ele, supostamente adora ele, quer salvar ele e tudo mais, ser um campeão desse deus rei e tudo mais. Mas quando você compara isso com a teologia do mundo real, em que o deus rei no mundo real não pode andar no chão, não pode usar a mesma roupa 2 vezes seguidas, até o cuspe dele é venerado, essa teocracia desse mundo de fantasia é muito fraca, não faz realmente nenhum sentido. Outro ponto negativo também é que armaduras nessa história aqui parece que não servem pra nada, a menos que o protagonista esteja vestindo elas. Porque eles atacam os inimigos que estão com armadura e cortam através dela como se não fosse nada. Leva 116 páginas pra história eficientemente começar, pra eles finalmente começar a se mover pra algum lugar. E pouquíssima descrição do cenário. Tem lugar que apenas... da mesma forma como o Deus Rei é dito, ele é um Deus Rei, e não explica exatamente o porquê ou a referência que os personagens têm por ele, é praticamente inexistente no livro. Tem regiões aqui no livro que falam, é um ermo, é um local totalmente dizimado, é uma floresta, não sei o quê, e não realmente fala como sabe? Só diz, é uma caverna, e é essa a descrição, é um ermo, seja lá o que o autor quer dizer com isso, e é essa a descrição do local. Muito bem, spoilers então daqui pra frente. Como eu disse, os personagens são todos escória. 2 deles são estupradores, 2 deles matam criança, um é um traidor, outro é um ladrão, e os outros até os personagens secundários são implicitamente bastante ruins. Eles dizem que eram realmente lixo e da sociedade, escória também. Como diz na sinopse do livro, tem bastante influência de Dungeons and Dragons, mas não apenas na parte boa de muita fantasia, magia e monstro, mas também na parte ruim, porque claramente você não é suposto a se portar com os personagens terciários da história, só o grupinho principal.
Os personagens terciários são mortos à esquerda e à direita, e escravizado, e humilhado, e roubado. E, tipo, tudo isso é tratado ou como piada ou esporte pros heróis, assim. A história não realmente dá peso nenhum pro personagem terciário, eles estão ali só pra servir de bucho de canhão pra história. O mundo realmente gira ao redor dessas 6 pessoas terríveis. Os personagens secundários e terciários da história, eles só estão lá pra ou ser vilões pra ser morto pelos protagonistas e, sabe, eu sou mau, eu sou um merda, escravagista, blá blá blá. Ou eles estão lá pra ser morto e humilhado pelos protagonistas também, porque os protagonistas são dark e malvados, imperfeitos e cinza. Cinza não, né? Porque, como eu disse, 2 deles são literalmente estupradores. Um deles, quando o esporte favorito dele era matar a pessoa, matar refugiado, sabe? Todos os personagens secundários, que não são os protagonistas ali, são claramente unidimensionais, assim, NPCs mesmo, que só estão lá pra cumprir uma função específica na história. Honestamente, eu nem me importava se eles morriam ou não, se o mundo inteiro era destruído ou não, porque todo mundo era um merda. E é até difícil de explicar o quão desapegado eu fiquei do mundo desse livro e dos personagens que viviam nele. Porque realmente ninguém que vivia nele valia a pena ser salvo, sabe? Nem mesmo os protagonistas. O protagonista entra o de bom coração, que também é um estuprador, entra na cidade e mata uma pessoa inocente assim que entra nela. Isso é descrito como uma piada. Porque os personagens secundários nesse livro são NPC, sabe? Eles cumprem uma função e é isso. Eles não são relevantes realmente. Se o herói, o protagonista mata eles, não realmente importa nesse livro. Não existe consequência, eles nem pensam 2 vezes sobre isso. Mas isso é claro, porque... Não, cara, você não entende, é um livro dark, cara. Não, é um livro ruim, meu. Literalmente, a única razão pra qual eu não queria que os demônios vencessem no final era pra não ter que ver outra cena desconfortável de estupro nesse livro, cara. Falar que esse livro comete o erro clássico de world building. Existe demônios e dragões e deuses e elementais, e todos eles são maus e querem destruir a humanidade. Como é que a humanidade tá viva nesse livro ainda? É descrito uma batalha entre deuses ou elementais, sei lá, em que eles cavaram vales e montanhas nessa região. E existem portais dimensionais para demônios imortais que precisam de heróis invencíveis para ser derrotado. Como é que chegou a existir vida nesse planeta, sabe? Cada esquina tem um ser invencível e maligno para ser... que tá matando milhões de gente a cada pisada, assim. Como eu disse antes, a armadura dos inimigos não serve pra nada, mas quando um dos heróis está em apuros, até um tapete protege ele de um monte de monstro, e ele sai totalmente ileso debaixo do tapete. Como eu disse antes também sobre a teocracia, que não faz sentido nenhum. O Crispinus é tratado como um deus rei, mas a imortalidade tem 2 espécies que todo mundo é imortal. Tem 3 espécies que todo mundo é imortal no livro. O cavalo de pedra dele. Por que o cavalo de pedra dele é importante se tem um esquadrão inteiro do exército que tem cavalos voadores? Tem um cara nessa história que faz um guerreiro de pedra gigante, então... Por que o cavalo de pedra dele é impressionante? A espada mágica dele. No final do livro, todo mundo tem arma mágica. Todo mundo tem arma mágica também, que mata demônios e essas coisas. Então, por que a arma mágica dele é impressionante? Então, ele não é esperto. A arma mágica dele, grandes bostas, todo mundo tem uma. O cavalo dele, grandes bostas, todo mundo tem um. A imortalidade, mesma coisa. Por que ele é tratado com tanta reverência? A história diz que ele é tratado com tanta reverência, né? Porque claramente não é. Também tem uma situação aqui no livro que o usurpador anão, ele literalmente se chama de O Usurpador. Que tipo de rei imbecil que é que a pessoa que ia roubar o trono e chamar a si mesmo de usurpador? Que apoio que ele ia conseguir com isso, cara? Como eu disse, todo mundo é escória da escória, todo mundo é racista pra caramba no livro também. E tem um personagem que eu achei que ia ser redimível, que é um kobold aqui. Mesmo assim, o kobold também é um merda racista também. E esse kobold também, ele só é descrito lá na metade do livro. Você passa metade do livro ouvindo falar de kobold, 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 e só
depois de umas 100, 200 páginas que o autor percebeu, se você não sabe o que é um kobold em Dungeons and Dragons, você não vai saber o que é um kobold nesse livro. Aí que ele descreveu. Como eu disse também sobre a falta de descrição do cenário, tem um local que é chamado de Ermo, porque os demônios atacaram e agora não tem mais nada lá. Mas isso também nunca é realmente explicado na história. Tipo, os demônios atacaram e agora não tem nada no local, sabe? Não tem, tipo, nenhum ponto de referência até. Até é difícil de se mover pelo local. E não é dada nenhuma explicação mágica nem nada pra isso. E, tipo, ninguém quer pegar metade do reino pra si mesmo, sabe? É um território gigante e não tem nada, ninguém quer morar lá, né, e nem nada. Tipo, tem regiões desse mundo que estão completamente em guerra, tipo, o Baldur vem de uma região que tá sempre em guerra, mas ninguém quer se mudar pra esse lugar. Mesmo que não tivesse nenhuma chance de produção agrária nessa região, não tem nenhum minério também, não tem nenhum valor a terra. Poxa, mesmo com, sei lá, prisão ou depósito de lixo, somente o espaço já seria relevante, mas não, ninguém quer, sabe? Tipo, existem demonologistas nesse mundo e eles explicitamente dizem que o poder demoníaco ali é mais forte, ou alguma merda assim, mas... E tipo, é uma magia praticada, mas mesmo assim, nem essa pessoal que ia ter um benefício de poder morando nessa região não quer tomar essa região pra si. Conclusão, então. Vale a pena comprar os Portões de Inferno? Se você gosta de histórias com protagonistas vilões, tipo a trilogia dos espinhos, ou Overlord, talvez. Mas mesmo assim, a aventura em si não é maligna, sabe? É uma aventura pra salvar o mundo dos demônios, ó. E no final todo mundo é consagrado um herói salvador do reino. Então, mesmo que os personagens sejam todos uns merda, e o mundo seja merda, e eu queria que todo mundo morra, tipo, a aventura é super normal e genérica até, sabe? Então, se você gosta de protagonistas vilões, mas também não quer ver eles fazendo muita vilanice o livro inteiro, talvez, mas em geral não recomendo os Botões de Ferro.